Ah, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas estão assistindo esse vídeo. Meu nome é Eugênio Ramos e está nosso encontro zero sobre hematologia, que é o estudo do sangue, das células sanguíneas e de algumas patologias, ok? Meu nome é Eugênio Ramos, sou médico e está começando agora a nossa aula zero sobre sangue. E na nossa aula zero teremos a leitura do pré-teste de hematologia, leitura e discussão do problema zero, objetivos do encontro zero e apresentação do conteúdo. Após isso, a leitura do nosso pós-teste. Qual é o nosso conteúdo de hematologia? Nós vamos falar sobre o sangue, funções sanguíneas, vamos falar sobre o que é hematócrito, vamos falar sobre alguns valores de referência, quais são os elementos figurados, como acontece a hemocitopoese, que é a produção de sangue. Vamos falar sobre o plasma e as proteínas que compõem o plasma. Vamos falar do sistema ABO e do sistema RH. Vamos falar sobre a cascata da coagulação e também vamos falar sobre as anemias. Vamos lá. Pré-teste. Então, olha só. Como vai ser esse pré-teste? Você vai pausar o vídeo, vai pegar um caderno, pegar um papel e tal, um papel qualquer e vai anotar assim, pré-teste de hematologia. E vai tentar responder essas questões em VOF. O que você não souber, você chuta, mas você tem que chutar, você tem que marcar ou verdadeiro ou falso para alguma coisa. Por quê? Porque o pré-teste ele vai servir de comparação com o pós-teste. O pós-teste é o que você vai fazer depois que a aula acabar. E o pós-teste vai ser igualzinho. Igualzinho. Então, o pré-teste ajuda você a prestar atenção na aula. Porque o que você não sabe, você vai prestar atenção para aprender. O que você já sabe, você só vai reforçar. E o que você achava que sabe e não sabia, descobre no final do pós-teste. Tá bom? Então, pausem o vídeo para resolver essas questões e marcar em VOF. Anote no caderno. Pausaram? Vou passar. Mais uma vez, eu peço que vocês pausem o vídeo e façam essas questões aí em VOF. Anotem aí no papel 6, eu acho que é verdadeiro ou falso. 7, eu acho que é verdadeiro ou falso. Tá? Leiam com calma. Vou passar, viu? Mesma coisa, são essas questões aí, de 11 a 15. Façam, que no final vão ter as mesmas questões. Então, preste atenção na aula, o que você não souber, você já aprende agora, tá? E preste atenção nas perguntas, né? Que elas que vão direcionar a sua atenção na aula. Vou passar, viu? Pause o vídeo, só são 20. Pause o vídeo. Vou passar, tá bom? Problema zero, coceira pós-banho. Maria Angélica, 45 anos, branca, procurou um ambulatório com queixa de dor articular em membros superiores e inferiores, iniciada há 2 anos, acompanhada de fogachos, prurido intenso e vermelhidão em todo o corpo, que se agravavam após o banho, no período menstrual e em exposição solar. Alegou também o surgimento de manchas eritematosas em traumas leves que demoravam a cicatrizar. Hemograma evidenciou aumento do número de hemácias e dos níveis de hemoglobina, hematócrito, plaquetas e leucócitos. E aí eu grifei algumas palavras-chave desse problema zero. Quais são as palavras-chave? Fogachos, prurido intenso, manchas eritematosas, hemograma, hemácias, hemoglobina, plaquetas e leucócitos. E aí, como esse é o primeiro encontro, é aula zero, os objetivos já vêm prontos, Quais são os objetivos? Estudar o sangue e doenças relacionadas ao sangue, elaborar uma hipótese diagnóstica, relacionar os sintomas com a possível patologia, conhecer o significado de cada palavra-chave e pesquisar possíveis tratamentos, Que é basicamente a forma com que a gente estrutura os nossos objetivos, O primeiro objetivo é sempre estudar o sistema em questão,
O segundo, né, é elaborar uma hipótese diagnóstica. Relacionar sintomas com a possível patologia, né? Esse é um objetivo que é bem recorrente, né? Conhecer o significado de cada palavra-chave. E 5, pesquisar possíveis tratamentos também é um dos objetivos que sempre vem à tona, não é? Começando com a origem da palavra, né? Hematologia, o que é que significa? Hemato vem do grego, significa sangue. E logos vem de estudo. Logo, hematologia é o estudo do sangue. É utilizado também como especialidade médica, né, que trata e investiga os problemas sanguíneos. E o que é o sangue? O sangue é um tecido conjuntivo altamente especializado. Existem 4 tipos básicos de tecido: o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. O sangue é um tecido conjuntivo muito especializado, que consiste basicamente em elementos figurados e plasma, né? Os elementos figurados estão em suspensão no plasma. Quando a gente lembra da química, a gente lembra que tem a mistura homogênea e a mistura heterogênea, né? E aí a gente não deve chamar o sangue de uma mistura homogênea, nem de uma mistura heterogênea, né? Por quê? Porque o aspecto visual do sangue é de mistura homogênea, mas o aspecto, né, o aspecto do sangue é de mistura heterogênea. Então, como ele tem esses dois aspectos, ele não é uma mistura, ele é um coloide. Ele é um coloide, ele é uma suspensão coloidal. E ele é um importante constituinte do sistema circulatório. E o que é sistema circulatório, né? O sistema circulatório ele contribui com a homeostasia do corpo, formado por coração, veias, artérias, vasos linfáticos e pelo sangue, né? E quais são as funções do sistema circulatório? Função respiratória, nutritiva, excretora, endócrina, protetora. Vamos lá, né? A função respiratória se trata do transporte de gases, né? O sistema circulatório transporta o oxigênio para as células e para os tecidos, né? E sem oxigênio a gente não vive. Já o retorno do CO2, ele também é via sanguínea, né? Diferentemente do oxigênio, que se difunde na hemoglobina, dentro da hemácia, a maior parte do CO2 ele vai dissolvido no sangue e é eliminado nos pulmões. Tem função nutritiva, por quê? Porque o sistema digestório ele viabiliza o alimento em formas que possam ser absorvidas. E os vasos linfáticos e sanguíneos vão distribuir esses nutrientes para todo o corpo, para a maioria dos tecidos, né? A maioria dos produtos absorvidos na digestão são transportados ao fígado, primeiro passa pelo fígado, depois que o fígado aprova, leva para o resto do corpo. E a esse sistema nós chamamos de sistema porta-hepático. A maioria dos nutrientes, eles passam absorvidos, né, no intestino, eles passam pelo sistema porta, tá bom? Isso é muito importante aí quando eu der aula sobre o fígado, ó, como ele está feliz aí. Ó. Função excretora, né? Os metabólitos são liberados no sangue, então as células liberam seus metabólitos no sangue, bem como excesso de água e íons, glicose em excesso também, e aí e tudo isso é transportado aos rins e é filtrado nos néfrons, né? Que são vários filtros, né, microscópicos que tem dentro dos rins. E aí, após essa filtragem, nós temos o filtrado glomerular, que passa por várias reabsorções até se tornar urina. E a urina sofre processos de excreção, de eliminação, né? De micção. É muito interessante o seguinte, que na urina, além dos metabólitos, saem materiais em excesso. Então, se a pessoa tiver diabetes, essa glicose vai ser eliminada na urina. Excesso de água, excesso de íons, vai ser tudo eliminado na urina. Quando você bebe muita água, a urina fica clara, né? Função endócrina. Gente, o sistema endócrino é caracterizado por vaso sanguíneo. Para a glândula ser endócrina, tem que ter vaso sanguíneo. Se a glândula não tem vaso sanguíneo, é uma glândula exócrina. Por quê? Porque a glândula exócrina tem seus próprios ductos. Então, o sangue é a via de condução hormonal obrigatória, leva os hormônios às células-alvo e é fundamental na regulação corporal.
Então, é muito importante, né, essa integração, porque o sistema endócrino é um sistema descontínuo. Quem vai conectar, né, as glândulas endócrinas aos órgãos-alvo é o sistema circulatório. Tem função protetora ao transportar células imunológicas, células de defesa, bem como na coagulação, bem como na formação do tampão plaquetário, né? E essa coagulação vai proteger contra a perda de sangue. Valores de referência aproximados. Em homens adultos, o valor aproximado é 5 litros. É uma coisa interessante o seguinte, eles botam assim, o ser humano tem aproximadamente 5 litros de sangue, enquanto as mulheres têm 4,5 e as crianças têm, aí dependendo da idade da criança, né, tem um valor. Só que, gente, pelo amor de Deus, né? Falar que o ser humano tem 5 litros e meio e a mulher tem 4,5, o que é isso? Como se a mulher não fosse ser humano, né? Então, homens adultos, valor médio é 5 litros de sangue, né? O sangue equivale a 7 a 8% do peso do corpo, então se você pesa 50 quilos, cerca de 4 quilos é sangue. A temperatura do sangue no tórax é cerca de 38 graus. O pH sanguíneo é de 7,35 a 7,45. Se tiver abaixo disso, a pessoa está em acidose. E se estiver acima disso, o valor está em alcalose. Então você vê que as mudanças de pH devem ser mínimas. O pH do sangue é ligeiramente básico. O sangue arterial é aquele sangue vermelho vivo, é aquele sangue rico em oxigênio. Sangue arterial, ó, abandona o coração, é o sangue que sai do coração. É aquele sangue de filme de terror, o sangue que você vê no açougue, é sangue arterial, aquele sangue vermelho vivo. Já o sangue venoso é aquele sangue vermelho escuro, é aquele sangue quando você vai tirar sangue para fazer algum exame, fazer um hemograma, você vê esse sangue sendo retirado, tá? Esse sangue venoso vai ao coração, né? V com V, A com A, né? Vai ao coração e tem essa cor vermelho escuro. Composição do sangue. O sangue apresenta uma parte celular e uma parte líquida, já meio comentamos isso, né? A parte celular vamos chamar de elementos figurados e a parte líquida é o plasma sanguíneo, né? Quando o sangue ele é centrifugado, ele vai sedimentar. E quando ele sedimenta, nós podemos avaliar o hematócrito, que é o resultado dessa segmentação. O que é esse hematócrito? É a porcentagem de hemácias para com o resto da amostra. Então, observe. O hematócrito é a porcentagem de volume das hemácias. O plasma vai ficar sobre os elementos figurados, vai ficar em cima dos elementos figurados, né, porque é menos denso, né? Os elementos figurados correspondem a aproximadamente 45% do volume de sangue. Isso é o hematócrito. É a porcentagem de elementos figurados, 45%. Se esse hematócrito estiver baixo, provavelmente a pessoa tem uma anemia. E se esse hematócrito estiver alto demais? Gente, no corpo humano, sempre equilíbrio, nunca de mais, nunca de menos. Bom? E o plasma é o 55% restante do hematócrito normal. Tá? O hematócrito patológico vai ser tanto inferior a 45% quanto superior. Lembrando que cada laboratório de exame de sangue ele tem um padrão para o hematócrito, tá? Então essa informação pode variar, mas eu tirei de uma fonte confiável, tá? É um importante indicador da capacidade de transporte de oxigênio pelo sangue. Se você tem um hematócrito baixo, você não tem uma boa capacidade de transporte de oxigênio. E aí geralmente quem tem hematócrito baixo é uma pessoa que cansa muito, que não consegue subir escada. Por quê? Porque não tem uma boa distribuição de sangue. E aí tá, né, o sangue antes da centrifugação e depois da centrifugação. E aqui é o hematócrito, a porcentagem de glóbulos vermelhos, de hemácias, de eritrócitos para a amostra total. Mais uma imagem aqui bem legal, mostrando o plasma sanguíneo e os elementos figurados. E os elementos figurados vão ser compostos pelas células sanguíneas vermelhas e pela camada tampão. E olha só quem eu encontro aqui na camada tampão, os leucócitos. Estão vendo? São as células brancas.
Então, os elementos figurados, as células brancas vão ficar entre o plasma e as células vermelhas, né? E tanto a camada tampão quanto os eritrócitos vão corresponder aos elementos figurados. Vamos lá, né? Então, como eu já havia falado, os elementos figurados incluem eritrócitos, células vermelhas, que estão em maior número, vocês viram, as que ficam mais para baixo. Os leucócitos são as células brancas, ficam na camada tampão. E as plaquetas, né, que são pedaços de megacariócitos. As plaquetas também podem ser chamadas de trombócitos. Em 1 milímetro cúbico de sangue, nós temos de 4,3 a 5,8 milhões de eritrócitos, ou seja, de hemácias, muita hemácia, né? 5.000 a 10.000 leucócitos, vai depender se você está, né, no processo infeccioso ou não. E de 150.000 a 450.000 plaquetas, tá? Lembrando assim que isso aqui é mais a título de informação. Agora é muito bom ter isso aqui decoradinho, ó. Muito bom mesmo, tá? Anotar aí no caderninho, ficar vendo todo dia, anotar na agenda, ok? Bom, dos elementos figurados, vamos começar a falar dos eritrócitos ou das hemácias. São células com formato de disco bicôncavo, achatado e com centro deprimido. Então, disco bicôncavo, achatado, com centro deprimido, né? Essa forma característica facilita o transporte de oxigênio, aumenta a superfície de contato, né, da célula com o sangue e facilita a difusão do gás, bem como facilita a passagem entre vasos muito estreitos chamados capilares. Se a pessoa está com as hemácias com um formato diferente disso aqui, nós vamos chamar que ela está com um quadro de poiquilocitose. É junto, tá? Quilocitose. Ai, Jesus. Difícil escrever aqui. Poiquilocitose, tá bom? Se as hemácias estiverem em formatos diferentes. E aí os formatos diferentes das hemácias, que é essa poiquilocitose, vão indicar possíveis patologias. Os eritrócitos maduros não possuem nem núcleo nem mitocôndria e vivem cerca de 120 dias. Isso é outra informação que a gente tem que saber. Tá? Não adianta, a gente tem que se lembrar disso aqui, ó. 120 dias. E são destruídos pelo fígado e baço. O nome desse processo de destruição chama-se hemocaterese. Tá? Principalmente por esse cara aqui. Principalmente pelo baço. Ok? Os eritrócitos estão repletos de moléculas de hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína formada por 4 cadeias proteicas. 2 alfa e 2 beta no adulto. Cada uma dessas 4 proteínas está ligada a um grupo M. O que é o grupo M? É uma molécula pigmentada vermelha que dá cor ao sangue, contém um átomo de ferro, e é esse ferro que se combina com o oxigênio. 1, 2, 3, 4. 4 cadeias proteicas, né? E 4 grupos M, um para cada um. E são proteínas do tipo globina, por isso hemoglobina. Aqui então, nós temos outra figura ó, que mostra as 4 cadeias e o grupo M. E aqui está a representação química do grupo M. Olha só que interessante, o ferro central e esse ferro que se liga com oxigênio. Uma molécula de hemoglobina completa transporta até 4 moléculas de oxigênio e uma hemácia tem cerca de 250.000 moléculas de hemoglobina. E, na verdade, 250 milhões, né? 250 milhões de moléculas de hemoglobina. E aí, uma hemácia transporta mais de 1 bilhão de moléculas de oxigênio. Então é só pegar 1 milhão e dividir por 4. 1 bilhão e dividir por 4, né? Aqui, ó. Se uma hemácia transporta 1 bilhão de moléculas de oxigênio e se a hemoglobina, né, transporta até 4, aí você faz essa conta aí, né? Aqui é o grupo M e aqui é a oxihemoglobina, que é o oxigênio ligado ao ferro. Aqui, ó, o oxigênio ligado ao ferro. Essa ligação da hemoglobina com o oxigênio ocorre nos pulmões e dão ao sangue, essa ligação dá ao sangue a cor vermelha. Quanto mais oxigênio ligado, mais viva é o vermelho.
Quanto menos oxigênio ligado, mais escuro é o sangue, ok? Aqui é a oxihemoglobina, que é a hemoglobina ligada às 4 moléculas de oxigênio, os 4 grupos M ligados aos 4 grupos de oxigênio. Outro grupo de elementos figurados importantes são os leucócitos. Leuco vem do grego e significa branco, e cito significa célula. São os famosos glóbulos brancos. Eles são maiores que os glóbulos vermelhos, ou hemácias, ou eritrócitos, possuem núcleo e mitocôndrias, diferentemente, né, das hemácias, e podem se deslocar através das paredes capilares. E esse processo de deslocamento é chamado de diapedese, né, que eles têm função imunológica, a maioria deles, eles saem para fagocitar partículas em outros sítios. Diferentemente dos eritrócitos, os leucócitos só são visíveis quando corados. Se você pegar uma gotinha de sangue e botar no microscópio, você vai ver as hemácias, normalmente. Agora, os leucócitos você só vê com a coloração. E aí os leucócitos são divididos em dois grandes grupos. Os granulócitos, que têm grânulos, e os agranulócitos, que também têm grânulos. Só que os granulócitos, eles vão ter muitos grânulos em seu citoplasma, e esses grânulos são visíveis e coráveis, né? Os granulócitos também são conhecidos como polimorfonucleares, porque seus núcleos têm várias formas. Poli, vários, morfo, formato, núcleo, né? E os agranulócitos têm grânulos, só que pequenos e são raramente visíveis. Aqui tem dois linfócitos, tá? E é muito difícil ver os grânulos aqui dos linfócitos, por isso que os linfócitos são agranulócitos. Então, ó, quem são os leucócitos granulócitos? Eosinófilo, que é corado por eosina. Filo é afinidade e tem afinidade por eosina. Os eosinófilos são mais vermelhinhos, você vê os grânulos vermelhinhos no microscópio. Os basófilos, eles têm afinidade por corante básico, né? E aí os basófilos vão ter seus grânulos azuis. Quando a gente vê um basófilo no microscópio, a gente vê tanto grânulo, que é difícil até ver o núcleo, né? E nós temos os neutrófilos, que tem pouca afinidade por corantes, por isso que é neutro. E aí esse núcleo dele tem vários segmentos, vários lóbulos, tá certo? Já os agranulócitos são os monócitos, tem o núcleo reniforme, ou seja, em formato de rim. E os linfócitos, que têm um núcleo esférico e grande. Não se preocupem, né, com essas células, porque na aula de sistema imunológico, nós vamos ter uma aula só para isso. Outro componente importante do sangue são as plaquetas, né? E o valor de referência das plaquetas no nosso sangue são de 150 mil a 450 mil plaquetas por microlitro de sangue. É muito importante, gente, saber isso aqui. Eu nunca gosto de decorar essas coisas, mas isso é uma coisa importante para a gente saber. Tá? Plaquetas também podem ser chamadas de trombócitos. Elas constituem a parte principal do coágulo, sobrevivem de 5 a 9 dias, isso é muito importante saber também, porque tem medicações que são antiagregantes plaquetários, a pessoa toma. E aí, se ela for fazer uma cirurgia, você tem que suspender a medicação e só marcar a cirurgia para 10 dias depois. Por quê? Porque a pessoa que vai fazer a cirurgia tem que estar com as plaquetas em dia, né? Dentro dessa faixa. Até porque ela não pode ter hemorragia e morrer, né? Nós não podemos permitir isso. Elas atuam na coagulação do sangue, bem como na formação do tampão plaquetário, são coisas diferentes. Ativam fatores de coagulação no plasma e liberam serotonina. E essa serotonina também causa vasoconstrição. O apelido da serotonina é 5-HT. Tá? Por que elas, quando é que as plaquetas liberam serotonina? Quando elas veem lesão de vaso. E aí o vaso lesionado tem que estar bem constrito para que não haja perda grande de sangue. E aí como é que nascem as plaquetas? Na medula óssea vermelha nós temos essa célula gigantona aqui chamada megacariócito. Ela é bem grande, ó, a comparação do tamanho dela com as hemácias, né, e com os glóbulos brancos, né? Esse megacariócito emite projeções citoplasmáticas e essas projeções vão se despedaçando, formando essas plaquetas. As plaquetas, logo que são formadas, elas são redondinhas. E aí, quando elas passam por um processo de ativação, elas ficam todas diferentes. Vai ter um slide sobre isso, tá? Plaqueta não é célula, é um pedaço do megacariócito. E também a plaqueta pode ser chamada de trombócito.
Já que eu já falei como as plaquetas nascem, agora eu vou falar como o sangue, né, como as células sanguíneas elas são produzidas, né? Que esse processo é a hemocitopoiese. O sangue, as células sanguíneas, os elementos figurados, eles vão ser produzidos em dois tecidos, o tecido mieloide e o tecido linfóide. Mielo, tudo que é mielo é medula, gente. Tá? Tudo que é mielo é medula. Então o tecido mieloide ele vem da medula óssea vermelha, né, do tutano do osso. E qual é a linhagem mieloide? Eritrócitos, leucócitos, granulócitos e plaquetas. Leucócitos granulócitos, perdão. Uma palavra só. Já o tecido linfóide, que são os linfonodos, que quando eles infartam chamam íngua, as tonsilas, o baço e o timo. Né? E os leucócitos agranulócitos são da linhagem linfóide. A hemocitopoese na vida pré-natal acontece no saco vitelínico, fígado e baço. Só que após o nascimento, o fígado e baço passam a destruir as hemácias. Então, ó, antes de nascer, hemocitopoese no saco vitelínico, fígado e baço. Após o nascimento, essa hemocitopoese segue na medula óssea e nos tecidos linfóides. Aqui nós temos um quadro, tá? Que ilustra muito bem a hemocitopoese. Aqui nós temos um hemocitoblasto. E esse hemocitoblasto pode se dividir vai sofrendo várias divisões, formando as hemácias. Pode formar os granulócitos, que é neutrófilo, eosinófilo, basófilo. Pode se dividir esse hemocitoblasto em linfócito e monócito. E pode virar um megacariócito. E o megacariócito emite seus fragmentos no sangue, formando as plaquetas. Hemocitopoese, né? É a formação de células sanguíneas. E a eritropoese é a formação de eritrócitos. E a gente vai gravar o penore, é muito importante lembrar do penore, para lembrar das células precursoras do eritrócito, da hemácia. Então, ó, começa no proeritroblasto, aí vai proeritroblasto, eritroblasto, normoblasto, reticulócito, eritrócito. Você vê que até o reticulócito a célula tem núcleo. O eritrócito já não tem núcleo nem mitocôndria, tá? Se eu pegar um exame de sangue e ver que nesse exame de sangue tem muito reticulócito, eu vou dizer que a medula óssea está no estado hiperproliferativo, que está produzindo muito. Está produzindo tanto que ainda manda o eritrócito incompleto, né? Manda o reticulócito que vai se tornar eritrócito. Agora, se eu tiver com pouco reticulócito, a medula óssea está em um estado hipoproliferativo, tá? Pouca proliferação. Leucopoese é a formação de leucócitos. Então, eritropoese e leucopoese é tudo hemocitopoese. Só que a eritropoese é a formação de células vermelhas e leucopoese é a formação de células brancas, leucócitos. Os agranulócitos vivem cerca de 100 a 300 dias. Exemplo, linfócitos, monócitos. Já os granulócitos vivem de 12 horas a 3 dias. Esse que vive 12 horas, tadinho, eu acho até que sei quem é, o macrófago, ou perdão, o neutrófilo. O neutrófilo ele tem a vidinha curta, tadinho. Vamos falar sobre neutrófilo na aula de imuno. Vamos lá. Quem são os hemocitoblastos? Hemocitoblastos são células-troncos que estão no tecido linfóide e tecido mieloide. Tá? Essas células se dividem rapidamente e elas podem se dividir para formar outro hemocitoblasto ou se dividir para formar célula especializada. Então, proeritroblasto, penore, proeritroblasto, eritroblasto, normoblasto, reticulócito, eritrócito. Mieloblasto, monoblasto, linfoblasto e megacarioblasto. Todos esses blastos vão virar megacariócito, linfócito, monócito, que vai virar eosinófilo, neutrófilo, basófilo. E aqui vai virar eritrócito, tá bom? Então, ó, foi o que eu acabei de falar, né? Eritroblastos formam eritrócitos, mieloblastos formam granulócitos
E aí, quem são os granulócitos? Neutrófilo, eosinófilo e basófilo. Linfoblastos formam linfócitos. Monoblastos formam monócitos. Megacardioblastos formam megacariócitos. Então, blasto é a célula imatura e cito é a célula madura. Tá bom? O único que dá trabalho é o mieloblasto, que aí pode virar neutrófilo, eosinófilo e basófilo. Então, vamos olhar essa imagem aqui, ó. O hemocitoblasto formou essas células. E aí o proeritroblasto, penore, PE, proeritroblasto, eritroblasto, normoblasto, reticulócito, eritrócito. O mieloblasto vai formar quem, ó? Basófilo, eosinófilo, neutrófilo. Monoblasto forma monócito, ó, como eu disse que o núcleo do monócito é reniforme, tem formato de rim. E o linfoblasto vai formar linfócito, ó, a granulócito, estão vendo? Granulócito. Bem como o megacariócito, seus fragmentos vão ser as plaquetas, fragmentos de megacariócitos. Plaquetas são ou trombócitos, né? Trombócitos são fragmentos de megacariócitos. Eritropoese, vida média do eritrócito 120 dias, já falei isso, mas eu estou sendo enfático, isso a gente tem que saber. Produção, 250 milhões de eritrócitos por segundo. É muito intensa. E também, se a produção é intensa, a hemocaterese é intensa também, tá? No fígado e principalmente no baço. Principalmente no baço. Ferro, vitamina B12 e ácido fólico, eles são essenciais para a formação de sangue. O ferro vai formar o grupo M e a vitamina B12 participa na síntese da hemoglobina. Né? A hemoglobina é aquela proteína formada por 4 subunidades com 4 grupos M. O ferro é recuperado após a destruição do eritrócito. E esse ferro retorna à medula óssea para formar novas hemoglobinas. Então, essas hemoglobinas, essas hemácias estão cheias de hemoglobina. Essas hemácias estão sendo destruídas toda hora. E aí, quando a hemácia é destruída, libera as hemoglobinas. Né? E na hemoglobina tem ferro. Esse ferro é reaproveitado. O ferro ele é muito bem reaproveitado. Quando um adulto come alimentos ricos em ferro, ele elimina quase tudo nas fezes. Porque o corpo reaproveita muito o ferro. Vocês não têm noção disso. O corpo reaproveita muito o ferro. E aí o seguinte, quem é que absorve muito ferro? Né? Quem tem a anemia, criança, porque criança está formando célula. Agora, quando a pessoa está na fase adulta, gestante forma muito, precisa de muito ferro, porque está formando um bebezinho. Só que assim, quando a pessoa está adulta, a maioria do ferro é reciclado de hemoglobina velha. Tá? A gente só absorve um pouquinhozinho só para repor o que se perdeu no meio do caminho. Aqui está um suplemento vitamínico de vitamina B12, né, ou cianocobalamina, que é muito importante para a eritropoese. Então, foi recuperado. Então, observe, ó. Aqui tem a hemácia, ela circula por 120 dias, né? Aí ela morre e ela é fagocitada. Aí libera a globina, que é proteína e é quebrada em aminoácido, e o grupo M. Esse grupo M vai liberar o ferro para corrente sanguínea e esse ferro vai ser estocado na medula óssea, vai ser estocado através de ferritina. Ferritina é o estoque de ferro. E a biliverdina, se ligue que vai acontecer com a biliverdina, viu? Vai virar bilirrubina. A bilirrubina, ela pode virar estercobilina, que dá cor marrom às fezes, bem como pode virar urobilina, que dá cor amarela à urina. Olha só que interessante. Tá vendo? Olha só que interessante. Então, esse pigmento aqui, biliverdina, vira bilirrubina, que vira urobilogênio, que pode virar tanto estercobilina, que dá cor marrom às fezes, quanto urobilina, que dá cor amarela à urina. Mas o ferro está aqui, ó. A transferrina está transportando esse ferro, tá? Transferrina transporta o ferro
e ferritina estoca o ferro. Ok? Vamos lá. Regulação da eritropoese. A regulação se dá por feedback negativo. Se tem pouco a hemácia, o rim vai liberar a eritropoetina. Tá? O que é eritropoetina? É um hormônio. É um hormônio que estimula a medula óssea a produzir mais e mais células sanguíneas. Tá? Então, a baixa de oxigênio no sangue vai estimular a liberação de eritropoetina justamente para a medula óssea liberar mais eritrócito, para a pessoa absorver melhor oxigênio. E mais eritrócito capta melhor oxigênio. Aqui tem uma eritropoetina, né, para administrar em pacientes que tenham necessidade, que é usado como medicamento, e a sigla eritropoetina é EPO. Vamos lá. A eritropoetina é um hormônio que a galera ama. Só que tem esse hormônio aqui que a galera não gosta dele, velho. Não sei por que a galera odeia esse hormônio. Epsidina. Quando a gente come alimentos muito ricos em ferro, o fígado libera esse hormônio chamado epsidina. Epsidina, se a pessoa está comendo um alimento rico em ferro, né? E aí ela tá bem, não precisa de ferro e tal. O que essa epsidina faz? Ela impede a absorção desse ferro que está sendo ingerido, né? Você está comendo aquela feijoada que tem muito ferro. A epsidina bloqueia essa absorção do ferro, por isso que vai a maior parte das fezes. A epsidina também vai reduzir a produção e o efeito da eritropoetina e reduz a vida útil da hemácia. Então, enquanto a eritropoetina estimula a produção de sangue, a epsidina ela inibe indiretamente a produção de sangue. Por quê? Porque ela reduz a produção de eritropoetina e reduz o efeito. Então, muito ferro sérico estimula o fígado a produzir epsidina. Hipóxia, a pessoa está com pouco oxigênio. A hipóxia inibe a liberação de epsidina. Né? Se a pessoa fez uma eritropoese ineficaz, isso também vai inibir o rim. E na presença de citocinas inflamatórias, como a interleucina 6, vai haver o estímulo de liberação de epsidina. Plasma. Eu falei tanto de plasma, mas o que é o plasma? O plasma é a porção líquida do sangue, né? Corresponde a aproximadamente 55% desse sangue lá no hematócrito, né? O hematócrito 45% e o plasma 55%, em níveis normais, né? 90% do plasma é água. E os outros 10% são proteínas, sais inorgânicos, carboidratos, lipídios, aminoácidos e vitaminas e hormônios. Então aqui está o plasma, tá? E foi separado do sangue. Tem gente que só toma plasma, por exemplo. Né? Não toma o sangue completão, não. Pessoas que recebem transfusão. E as proteínas do plasma constituem de 7 a 9% do plasma. Vamos lá. Quais são as principais proteínas do plasma? Albuminas, globulinas e fibrinogênios. Tem 1 milhão de outras proteínas, mas as principais são albuminas, globulinas e fibrinogênio. Albumina, globulina e fibrinogênio. As albuminas, né, são produzidas pelo fígado, mantém a viscosidade sanguínea e ajuda a regular a pressão arterial, tá? Então, o fígado, ele produz albumina. Eu botei essa albumina aqui da clara do ovo só para ilustrar. O fígado, ele produz essa albumina e ela ajuda a manter a viscosidade do sangue, bem como ajuda a regular a pressão arterial. As globulinas, nós temos globulinas alfa, beta e gama. Globulina alfa e beta está relacionada também com o transporte de gorduras, tem várias outras funções. Já as globulinas gama, também são chamadas de imunoglobulinas. E quem são as imunoglobulinas? Nossos anticorpos. Que o IgG e IgM, que fez muito sucesso aí nesse período aí de Covid. O fibrinogênio é a terceira proteína mais abundante no nosso corpo. Ele tem um papel-chave na coagulação sanguínea, né? Vamos falar isso mais à frente. E o plasma sem fibrinogênio vamos chamar de soro. Soro. Aqui está uma representação esquemática do fibrinogênio. O grupo ABO ele baseia-se em dois antígenos de membrana, antígeno A e antígeno B. E, né, como são antígenos de membrana, estão localizados aonde? Na membrana da hemácia.
Pessoas com apenas o antígeno A têm sangue A. Pessoas que só têm o antígeno B têm sangue B. Quem tem os dois, sangue AB. E quem não tem nem A nem B tem sangue tipo O. Na verdade, era para ser de sangue tipo 0, mas o tipo O ficou aí consagrado. Então, antígeno A só tem um tipo de antígeno. Antígeno B tem o outro tipo. Antígeno AB tem os dois e antígeno O não tem nenhum. E olha só que interessante. Quem tem A tem anticorpo anti-B. Quem é B tem anticorpo anti-A. Quem é A e B não tem nenhum anticorpo. E quem é AB tem anticorpo para os dois. Tá? Então, essa pessoa que tem esse sangue aqui só recebe dela mesma. Esse aqui recebe todo mundo. Esse aqui só recebe de B e de O. E esse aqui só recebe de A e de O. As aglutininas são anticorpos que tem no plasma sanguíneo que reagem com os antígenos A ou B. Anticorpo anti-A reagem com o antígeno A. Quem tem anti-A? O e B. Quem tem anti-B? A e O. Se ligaram? O B não vai ser anti-B. O B é anti-A e o A é anti-B. Tá bom? Então, quem tem sangue tipo A tem anticorpo anti-B. E quem tem sangue tipo B tem anticorpo anti-A. Nós não temos anticorpos para os nossos próprios eritrócitos, a não ser que a pessoa seja portadora de uma doença autoimune, o que é muito grave. O que é que nós temos? Anticorpo a qualquer antígeno que nos falte em nosso eritrócito. Então, quem tem sangue AB, não falta nenhum antígeno. Então, não tem nenhum anticorpo, nem anticorpo B, nem anticorpo A, nenhum desses, né? O O, falta os dois. Falta o antígeno A e o antígeno B, né, sua membrana. Então, ele vai ter anticorpo A e B. São anticorpos do tipo IgM, ou seja, são proteínas que têm 5 subunidades, são proteínas pentaméricas, tá? Vamos falar também sobre esse IgM muito na aula de imuno. Sistema RH. Foi descoberto no macaco rhesus, por isso é RH. Pessoas com RH em seus eritrócitos são positivas. Tem a pessoa que não tem antígeno RH. Aí são pessoas RH negativas. O sistema RH. Normalmente o plasma não contém anti-RH. Então, assim, o plasma de quem é B tem anti-A, o plasma de quem é A tem anti-B, mas o plasma geralmente não contém anti-RH. E caso alguém RH negativo receba sangue RH positivo, vai estar recebendo uma proteína que nunca recebeu na vida, né? Porque quem é RH positivo tem a proteína. Quem é RH negativo não tem essa proteína. Então, se essa pessoa receber esse sangue, ela vai produzir anticorpos anti-RH. Então, a produção desses anticorpos só dá se houver contato de sangue, né? E aí, eu não sei, isso não é da época de vocês, mas tinha uma época que as pessoas faziam pacto de sangue. Então, assim, as pessoas combinavam alguma coisa, uma coisa muito séria, e cortavam uma parte do dedo e tal, e misturavam o sangue um no outro. Isso é bem, né? É polêmico, né? Porque, pô, véio, sangue um no outro é complicado. Mas aí, essa produção de anticorpos anti-RH só acontece com esse contato. E aqui nós temos uma doença chamada eritroblastose fetal, que é uma mulher RH negativa engravida de um bebê RH positivo. Na hora do parto, né, essas hemácias passam para o corpo da mãe e a mãe desenvolve esse anti-RH. Se ela tiver um segundo filho positivo, o corpo dela pode destruir esse bebezinho. Então chama-se eritroblastose fetal. A mãe tem que ser negativa e já deve ter gestações de 2 filhos positivos. Tem outros exemplos também. Transfusão de sangue. O que é transfusão de sangue? É a transferência total ou parcial do sangue, ou seja, você pode transferir só plaquetas, enfim. E para que se faz transfusão sanguínea? Para aliviar a anemia, para aumentar o volume de sangue, para tratar doenças imunes, dentre outras coisas. Quando a pessoa
tem uma hemorragia, faz uma cirurgia, perde muito sangue durante a cirurgia, ela recebe uma transfusão, não é isso? E a transfusão sanguínea? O tecido humano mais compartilhado é o tecido sanguíneo, né? E o sangue doado ele pode gerar resposta imune em caso de transfusão incompatível por meio da aglutinação dos eritrócitos. Foi o que eu falei, né? Se a pessoa tem sangue A, ela tem antígeno B. Então, se houver essa doação de sangue B para sangue A, vai haver aglutinação dos eritrócitos. Ok? Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui o seguinte, que o sangue O, ele é doador universal. Tá? É doador universal, por quê? Porque em suas hemácias não corre risco de serem rejeitadas. Tá? Ele doa para todo mundo. Já o AB, ele recebe sangue de todo mundo. Por quê? Porque tanto faz para ele esse sangue A, sangue B, sangue O, porque ele já tem os dois, né? E o sangue A doa para quem? Para AB e para si mesmo. O sangue B doa para AB e para si mesmo. AB, AB, todos os sangues se doam entre si, tá? Agora o doador universal é o O. Quem é RH negativo pode doar para positivo, mas quem é positivo não pode doar para negativo. Por quê? Porque quem é positivo e doa para negativo gera aquela resposta imunológica que eu falei para vocês, tá? Vamos lá. Aglutinação. Aglutinação é diferente de coagulação, tá? A aglutinação é a resposta antígeno-anticorpo. E a coagulação vai ser um monte de processos aí, né? Eritrócitos ficam intercruzados, ou seja, aglutinam. Aqui tem o sangue normal e aqui o sangue aglutinado, estão vendo? Essa aglutinação ativa o sistema complemento, né, que torna a membrana plasmática permeável, que promove a hemólise, que é a lise e a quebra, né, dos eritrócitos. E ocorre a liberação de hemoglobina no plasma, que não é bom, porque a hemoglobina no plasma chega no rim e congestiona o néfron. É muito interessante falar também sobre o exame de tipagem sanguínea, no qual a gente pega um sangue aleatório e bota o reagente anti-A e o anti-B. Né? Se ele reagiu no anti-A, se ele aglutinou no anti-A, só no anti-A, ele é A. Se ele aglutinou nos dois, ele é AB. Se não aglutinou em nenhum, é sangue O. E se só aglutinou em B, é sangue do tipo B. Ok? Por que, que o O não aglutina? Porque ele não tem essas proteínas na membrana. Né? Nesse soro anti-A, nós temos aquele IgM que eu falei. E nesse anti-B também tem aquele IgM do tipo B e esse IgM do tipo A. Hemostasia. Estase, equilíbrio. E hemo, sangue. É o equilíbrio, né, do sangue, né, basicamente. O que é essa hemostasia? É controlar o sangramento. Previne e interrompe sangramentos. A hemostasia pode ser primária, secundária ou terciária. Aqui, ó, tá havendo sangramento e aqui houve, ó, uma hemostasia do tipo secundária. Vamos explicar aí, vou explicar aí qual a diferença. Ó, a hemostasia primária é via plaquetas, forma o tampão plaquetário. A secundária é via cascata de coagulação e fibrina, forma o coágulo. Então, primária, tampão, plaquetária. Ó, P com P. Primária, tampão, plaquetário. Secundária, coágulo. E terciária é a via da plasmina. Vamos lá. Na hemostasia primária, ocorre a lesão vascular, ocorre a vasoconstrição, para esse vaso não perder muito sangue. E aí, quando a plaqueta percebe que há essa lesão, ela é ativada. Então, a plaqueta em repouso é assim e a plaqueta ativada é isso. Ou algo que ativa a plaqueta, o colágeno. O colágeno é exposto quando o vaso é lesado. E aí, depois que a plaqueta é ativada, ela adere ao colágeno através do fator de von Willebrand.
É muito importante conhecer esse fator de von Willebrand e é muito importante saber que ele faz parte do processo de adesão da plaqueta à parede do vaso lesionado, tá? Porque tem pessoas que têm doença de von Willebrand. Então, quando você ouvir falar de doença de von Willebrand, é porque esse fator não funciona direito, ok? E aí, após a adesão, acontece a agregação plaquetária. A agregação plaquetária é entre si. E a adesão plaquetária é a afinidade da plaqueta com a parede do vaso. E aí, quando acontece essa agregação plaquetária, forma-se o tampão plaquetário, que é suficiente para controlar pequenos sangramentos. Olha só. Aqui nós temos um vaso lesionado, né? E ó, o colágeno aqui, ó. O colágeno aqui está protegido, mas esse colágeno aqui é exposto. Foi exposto por causa da lesão. E aí houve essa lesão, houve essa vasoconstrição reflexa. E o contato da plaqueta com esse colágeno fez com que a plaqueta fosse ativada. Logo após a ativação, ocorreu a adesão plaquetária, que é a afinidade da plaqueta com a parede do vaso. Então, a plaqueta presa na parede do vaso, adesão. Plaquetas unidas, jamais serão vencidas, e vão formar o agregado plaquetário. Então, não confunda adesão com agregação. Adesão é da plaqueta com a parede do vaso, promovida pelo fator de von Willebrand. Quando chegar na aula de ginecologia, na aula de sistema reprodutor feminino, eu vou falar sobre a relação desse fator de von Willebrand com a menstruação. Então, lembrem disso aqui, aprendam isso aqui. E a agregação plaquetária entre si. Ok? E isso vai formar o tampão plaquetário que estanca pequenos sangramentos. O vaso lesionado sofre vasoconstrição. Primeiro a adesão plaquetária, depois a agregação. Olha só que interessante. Aqui a plaqueta inativa entrou em contato com o colágeno. Foi ativada. A plaqueta grudada na parede do vaso, adesão. As plaquetas unidas entre si, agregação plaquetária. Então, primeiro a ativação, depois a adesão e depois a agregação. Essa agregação plaquetária vai formar o tampão plaquetário, que é suficiente para controlar pequenos sangramentos. Agora vamos para a hemostasia secundária. Esse nosso tampão plaquetário, infelizmente, não conseguiu controlar o sangramento. E aí que entram os fatores de coagulação. Esses fatores de coagulação são proteínas produzidas pelo fígado, que ficam inativas ali no nosso sangue. Tipo um palito de fósforo que não foi riscado. O palito de fósforo está ali inativo, né? Quando você ativa ele é quando vai usar. Imagine se a gente guardasse o palito de fósforo ativo. Ia ser perigoso, né? Você guardar uma chama, né, na sua casa. E aí esses fatores de coagulação atuam pela via intrínseca, via extrínseca e via comum. Ou seja, via intrínseca dispara do contato com a superfície, enquanto a extrínseca dispara com a ação da tromboplastina. Todas essas vias, tanto a intrínseca quanto a extrínseca, convergem para a via comum. E a via comum ativa a trombina. E a trombina ativa a fibrina. Tá? Eugênio, por que essa fibrina não pode ficar pronta para coagular o sangue? Porque senão a pessoa ia ter uma trombose, não é isso? A fibrina é a estrela da hemostasia secundária. Ela é também conhecida como fator 1. A trombina já é mais coadjuvante, né? A trombina ativa a fibrina. É fator 2. E a fibrina, as redes de fibrina junto com as plaquetas vão formar o coágulo. Vamos falar um pouquinho mais sobre essas vias. A via intrínseca começa com o fator 12. A via extrínseca começa com o fator 7. E a via comum começa com o fator 10. Do fator 10, a ativação da protrombina em trombina. A trombina converte o fibrinogênio em fibrina e a fibrina ajuda a formação do coágulo, tá bom? Então tem que saber que a via intrínseca começa pelo fator 12 e a extrínseca começa pelo fator 7. Fibrina é fator 1, trombina é fator 2. Fibrina é a estrela, né, da hemostasia secundária.
Como é que eu vou lembrar? O pescoço não está fora do tórax? O pescoço tem 7 vértebras. Então, extrínseca, ó, extrínseca, começa com 7. Lembra? 7 vértebras. O pescoço está fora da nossa caixa torácica. Já a coluna torácica é intrínseca, né? A coluna torácica é intrínseca ao tórax e tem 12 vértebras. Então, lembra aí dessa relação e você já aprende um pouquinho, né, de anatomia. Tanto a via intrínseca quanto a via extrínseca convergem para o fator 10. Fibrina, fator 1. Trombina, fator 2. A fibrina é a grande estrela da hemostasia secundária. Vamos lá, observem, viu? Via intrínseca começa no fator 12, que é ativado, e ativa vários outros fatores até chegar no 10. Bem, a via extrínseca ela é mais curta, né? É só o fator 7 que é ativado e ativa o fator 10. Ah, Eugênio, como é que eu vou lembrar dessas coisas? Muito fácil. Se você sabendo que a coluna vertebral dentro do tórax tem 12 vértebras, intrínseca ao tórax, tem 12 vértebras. Sabendo que a coluna cervical, que é fora do tórax, tem 7 vértebras, você memoriza que a via intrínseca começa com o fator 12 e a via extrínseca começa com o fator 7. Todo mundo quer tirar 10. Então, tanto a extrínseca quanto a intrínseca convergem para o fator 10. Ok? 12 ativa o 11. O 11 ativa o 9, porque o 10 está aqui. O 9 ativa o 8, que ativa o 10. Se ligaram? 12, 11, 9, 8, 10. Por que o 10 não pode estar aqui? Porque o 10 é central, né? É via comum. Do 7 ativa o 10, mais tranquilo, né? O 10 ativa a trombina. A trombina ativa o fibrinogênio, que vira fibrina. E aí o fator 13, junto com a fibrina, junto com o cálcio, forma essa rede. Essa rede vira uma peneira e as plaquetas ficam presas nessa peneira, formando o coágulo. A hemostasia terciária é o seguinte, se ligue só. Esse coágulo é uma gambiarra. Esse coágulo é uma gambiarra, é algo provisório. Não é algo que vai ficar, esse coágulo não vai ficar para sempre no vaso. Então o vaso ele vai sofrer um conserto e aí a via terciária vai o quê? Dissolver o coágulo. Porque se esse coágulo ficar circulando aí na sua corrente sanguínea, ele pode evoluir para uma embolia pulmonar, uma embolia cerebral, né? E aí, o que acontece? O plasminogênio é inativo, e quando ele é ativado, ele vira plasmina, né? O APT, que ativa o plasminogênio e plasmina, e a plasmina faz a fibrinólise, ou seja, a plasmina ela dissolve o coágulo. Se ligaram? O coágulo, gente, é um armengo, é uma gambiarra, não é permanente. Isso aqui não pode ficar para sempre. Uma hora o vaso vai ser consertado e a plasmina vem, ó, coágulo, tchau, obrigado, viu? Não quero mais você aqui não. Então, recapitulando, a hemostasia pode ser primária, via plaquetas, tampão plaquetário, secundária, via fibrina, formação do coágulo, e terciária, via plasmina, o vaso já está recuperado, ela vai quebrar esse coágulo. Anemias é a diminuição da taxa de hemoglobina do valor de referência. Então, o valor de referência é 14 gramas por decilitro em homens adultos, 12 gramas por decilitro em mulheres adultas e 11 gramas de hemoglobina por decilitro em gestantes e crianças de 6 meses a 6 anos. Não precisa decorar isso aqui não. Cada laboratório tem um padrão. Se tiver abaixo desse valor de referência, a pessoa tem anemia, tá? A anemia é medida pela hemoglobina, que é a proteína. Não é medida pela quantidade de hemácias, tá bom? Só que, né, é diretamente proporcional, né? Se a pessoa tem pouca hemoglobina, ela tem pouca hemácia. Mas lembrem que a anemia é medida pela quantidade de hemoglobina, ok? As hemácias estarem escassas é uma consequência. As anemias podem ser hipocrômicas, normocrômicas ou hipercrômicas. Hipocrômica tem pouca cor, tem pouca... as hemácias têm pouca cor. Normocrômica é quando a cor da hemácia está normal. Hipercrômica é quando essa hemácia está muito vermelha.
As anemias também podem ser classificadas em microcíticas, quando a célula está pequenininha, macrocítica, quando a célula está muito maior, e normocítica, quando a célula está normal. Observe, aqui é anemia megaloblástica, o próprio nome diz, megaloblástica, tá? Mega, grande. E olha só o que acontece. A hemácia fica macrocítica, na anemia megaloblástica, e o neutrófilo fica hipersegmentado. São sinais de anemia megaloblástica, geralmente por carência de vitamina B12. As anemias microcíticas são as mais comuns e elas possuem volume corpuscular médio, né? O que é o volume corpuscular médio? É o tamanho da hemácia, o volume da hemácia, né? E esse volume tem que estar abaixo de 80 fentolitros para ser uma anemia microcítica. E a etiologia pode ser deficiência de ferro, criança não se alimenta bem, retenção de ferro, alguma doença que esse ferro fica retido, não liberado, lembra aí da epsidina, que retém o ferro, e defeito na síntese de hemoglobina, né? Se a hemoglobina está defeituosa, ela não vai absorver, né, esse ferro, e a hemácia vai ficar o quê? Menor do que o tamanho de referência. Vamos falar agora das anemias microcíticas, micro, pequeno, e cítica, célula. Então, as anemias microcíticas podem ocorrer por carência alimentar, anemia ferropriva. A anemia ferropriva é a principal anemia que toda médica deve saber. A anemia ferropriva é a principal anemia e a anemia microcítica, ok? Perda crônica em doenças hemorrágicas também vão causar anemias microcíticas, ok? E em ciclos menstruais abundantes. Então, mulheres que têm ciclos menstruais abundantes ou até sangramento uterino anormal podem apresentar anemia do tipo microcítica. As anemias microcíticas, né, continuando, as anemias macrocíticas, a hemácia é maior que o usual, ou seja, maior que 98 fentolitros. É uma anemia menos comum que a microcítica. E na maioria dos casos é a anemia megaloblástica, ou mega, grande, né? Que é a deficiência de vitamina B12. A deficiência de vitamina B12 então é chamada de anemia perniciosa. E a vitamina B12 a deficiência pode ser encontrada em veganos, porque a gente encontra a maior parte de cianocobalamina, vitamina B12, em produtos de origem animal, tá? Então, que a pessoa que é vegana tem que fazer um acompanhamento nutricional para ver essa questão aí. Outra causa de deficiências é deficiência de folato e vitamina B12. A deficiência de folato é sempre da dieta, na maioria dos casos é da dieta, porque nosso corpo não armazena folato, ácido fólico ou vitamina B9. E a perda aguda de grandes quantidades de sangue podem causar anemia macrocítica também. Então, se a pessoa perdeu muito rápido muito sangue, pode primeiro gerar uma anemia macrocítica. E nós temos a anemia normocítica, que a célula tem um volume corpuscular médio normal entre 80 e 98 fentolitros, né? E é conhecida a anemia normocítica, a principal representante é a anemia da doença crônica. Não falta matéria-prima para a síntese de hemoglobina. Não falta B12, não falta folato, não falta ferro, não faltam os aminoácidos. Só que os quadros inflamatórios das doenças crônicas liberam interleucina 1, interleucina 6, TNF-alfa, né, fator de necrose tumoral alfa. E aí esse quadro inflamatório vai estimular a produção de epicidina, que é um hormônio do fígado que inibe a ação da eritropoetina, inibindo assim a eritropoese. Então a pessoa fica com poucas hemácias, mas as hemácias que tem são do tamanho normal. Aqui nós estamos as nossas referências da aula de hoje. Eu vou deixar esses livros aqui para vocês terem acesso em PDF. Eu sugiro que vocês leiam o capítulo de hematologia do Van de Graaff, tá? E pause o vídeo agora e faça o pós-teste, com base no que você aprendeu até agora. Seguindo, pause o vídeo e faça o pós-teste com base no que
você aprendeu nessa aula agora e compare depois com o seu aprendizado do pré-teste. Pause mais uma vez, seguindo. Pause mais uma vez, seguindo. Atividades propostas. Esse pós-teste vocês vão fazer com justificativas e vocês vão lançar aqui, né, tem um link na descrição do vídeo para vocês lançarem esse pós-teste. Vão realizar a transcrição de hematologia. Eu também realizei essa transcrição, a transcrição na minha letra. Os monitores também realizaram, então assim, eu simplesmente podia pedir para vocês fazerem a transcrição, mas eu estou fazendo junto com vocês para ver que não é algo impossível, tá bom? Cumpram os objetivos da semana, e quando vocês cumprem os objetivos da semana, vocês solucionam o problema 1. Lembrar de anotar a solução dos objetivos numa folha de papel e tirar a foto e mandar para o monitor, tá certo? E quinta-feira vai ter o clube de casos, né? Que é opcional, que eu vou explicar esse caso minuciosamente e quem estiver presente vai criar os objetivos do próximo encontro. Se ninguém estiver presente, todo mundo leva falta em cardio. Então tem que ter pelo menos uma pessoa presente para criar os objetivos, porque sem objetivo não tem, vocês só vão assistir a aula, não tem como fazer a atividade, tá bom? Então é isso aí, bons estudos e até a próxima.